O Egito já sentiu o peso das pragas, mas o coração do rei continua fechado. As águas mudaram, a terra sofreu, os animais pereceram. E mesmo assim, Faraó não se rende. Em Êxodo 10, Deus aprofunda seus sinais. Agora, ele toca no alimento e na própria luz do Egito. Não é apenas o corpo do império que estremece, é o seu orgulho que está sendo confrontado. O Senhor fala com Moisés e diz que endureceu o coração de Faraó e de seus servos, para mostrar neles os seus sinais. Deus revela um propósito que vai além do momento. Para que contes aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos o que fiz no Egito, e os sinais que realizei no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. Os sinais não são apenas para forçar uma saída, são para construir uma memória de fé. Cada ato de Deus no Egito é também um testemunho para o futuro de Israel. Moisés e Arão se apresentam diante do rei e perguntam: até quando recusarás humilhar-te diante do Senhor? Deixa ir o seu povo para que o sirva, e anunciam o aviso do céu. Se recusares, amanhã trarei gafanhotos que cobrirão a face da terra. Eles devorarão o que sobrou da saraiva, comerão toda a planta, todo o fruto das árvores, encherão tuas casas, as casas dos teus servos e de todo o povo. O Egito, que já estava ferido, está prestes a perder o pouco que restou. Quando Moisés sai, os servos do rei se voltam contra o orgulho do próprio Faraó. Eles dizem: até quando este homem nos será por laço? Deixa ir esses homens para que sirvam ao seu Deus. Ainda não percebes que o Egito está destruído? Até quem vive dentro do palácio começa a enxergar o que o rei não quer admitir. A realidade grita, mas o orgulho insiste em ficar. Faraó chama Moisés e Arão de volta e pergunta: quem são os que irão? Moisés responde com firmeza: iremos com nossos jovens e velhos, com filhos e filhas, com nossos rebanhos e manadas, pois celebraremos festa ao Senhor. O rei quer controlar a obediência, mas Deus não aceita a adoração pela metade. Faraó recusa, expulsa Moisés e Arão, e Deus manda: estende tua mão sobre a terra e virão gafanhotos. Um vento oriental sopra a noite inteira, e pela manhã, o céu do Egito se enche de enxames que cobrem a luz. Eles descem sobre os campos e devoram tudo o que a chuva de pedras havia deixado. Nada verde permanece. Não há folha, não há fruto, não há esperança na terra sem Deus. Desesperado, Faraó chama Moisés e Arão depressa e diz: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, perdoai ainda esta vez o meu pecado, e rogai ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte. Moisés ora. O Senhor muda o vento, e um forte vento ocidental leva os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não fica um sequer em toda a terra do Egito. Mas, ao ver o alívio, o coração de Faraó volta a endurecer, e ele não deixa Israel partir. A boca admite erro, mas o coração se recusa a obedecer. Então o Senhor fala outra vez: estende a tua mão para o céu, para que haja trevas sobre o Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés obedece. Ele ergue a mão e uma escuridão densa cai sobre o Egito. Por 3 dias ninguém enxerga o rosto do outro. Ninguém sai do lugar onde está. É como se o país inteiro tivesse sido apagado da história. No entanto, em todas as casas dos filhos de Israel, há luz. Enquanto o Egito está paralisado na escuridão, o povo de Deus continua de pé. Deus mostra que pode separar ambientes com uma simples palavra. A mesma treva que cai sobre uns não alcança aqueles que ele guarda. A praga não é apenas um ato de juízo, é um sinal de distinção. Faraó manda chamar Moisés e diz: ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossos rebanhos, vão as crianças com vocês. Mas Moisés responde com convicção: tu também nos darás sacrifícios e holocaustos para que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Também o nosso gado irá conosco. Não ficará uma unha sequer, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor. A fé que obedece não negocia com o Egito o que pertence a Deus. Então, o coração de Faraó se endurece mais uma vez, e ele grita: retira-te de diante de mim. Guarda-te que não vejas mais o meu rosto,
porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Moisés responde: Falaste bem, não tornarei a ver o teu rosto. O capítulo termina em silêncio pesado. De um lado, um rei que escolheu a escuridão. Do outro, um povo que está prestes a ver a maior demonstração de libertação da sua história. As trevas de Êxodo 10 não são o fim. São apenas o cenário que antecede a luz da Páscoa que está por vir. Êxodo 10 nos lembra que Deus, às vezes, precisa ir além do nosso conforto para tratar do nosso coração. Ele toca em áreas que consideramos intocáveis: sustento, rotina, segurança, luz. Não é para destruir a nossa vida, mas para destruir aquilo que nos impede de enxergar quem Ele é. Os gafanhotos retiram o que sobrou. As trevas paralisam a autoconfiança do Egito. Tudo isso revela uma verdade: sem a luz de Deus, nada faz sentido. Enquanto o Egito tateia na escuridão, Israel vive em luz. Esse contraste é uma mensagem espiritual para nós. Não é o lugar geográfico que define o ambiente, é a presença de Deus. Podem existir trevas ao redor, mas quem caminha com o Senhor carrega uma luz que não depende do clima nem do governo. A grande pergunta não é quão escuro está o mundo, mas se a presença de Deus já acendeu algo dentro de nós. Faraó tenta negociar a obediência. Primeiro só os homens, depois sem o gado. Mas Moisés não aceita culto pela metade. Servir a Deus envolve tudo: nossa casa, nossos filhos, nossos bens, nosso futuro. Êxodo 10 nos convida a parar de oferecer a Deus apenas o que é conveniente e começar a dizer como Moisés: não ficará uma unha sequer. Porque quem confia de verdade sabe que longe de Deus nada se sustenta. Obrigado por assistir. Que Deus te ilumine e até o próximo capítulo.